Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do intestino irritável. Eu já falei sobre isso aqui no canal antes, mas muitas pessoas me pediram para falar novamente, especificamente sobre a questão da alimentação. Então vamos ver o que a literatura médica fala sobre alimentação no caso de síndrome de intestino irritável. Vamos lá? Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, não custa nada, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. E a mesma coisa, né, gente? Curtir o vídeo. Sempre tem que curtir, sempre que vocês assistirem, que vocês ajudam o canal a crescer e a gente a divulgar essas informações para o maior número de pessoas. Então vamos lá, primeira coisa, o que é essa síndrome de intestino irritável? Síndrome, gente, é um conjunto de sintomas, não é classificado como uma doença e não vai aumentar o risco de câncer, risco de morte, nada disso. Mas são sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida das pessoas que têm essa síndrome. O principal sintoma da síndrome de intestino irritável seria a dor abdominal, seria até um dos critérios para diagnóstico. Quando não tem dor, a gente tem que pensar em outros quadros. Então é uma dor abdominal que está associada a uma alteração do ritmo intestinal. Algumas pessoas vão ter intestino irritável com predomínio de diarreia, outras pessoas predomínio de constipação e algumas pessoas vão ter uma alternância entre esses dois padrões. Então a pessoa sente dor abdominal e pode ter diarreia, se sente dor abdominal e pode ter constipação. Normalmente essa dor vai melhorar com a evacuação. Para preencher os critérios da síndrome de intestino irritável, é importante que a pessoa esteja tendo sintomas por um período mais prolongado. Então não são aqueles casos de diarreia que a pessoa tem uma vez, não é isso. E muitas vezes os sintomas confundem com outros quadros. Então é importante a gente seguir bem esses critérios para a gente não diagnosticar outros problemas. Às vezes a pessoa tem uma intolerância à lactose e vai receber esse diagnóstico. Mas então vamos lá, vamos ver o que a literatura fala sobre a alimentação na síndrome de intestino irritável. Primeira coisa, gente, as alergias alimentares não são mais comuns nesse grupo de pessoas em relação à população geral. Então a pessoa que tem intestino irritável pode ter alergia, como uma pessoa que não tem intestino irritável. Mas existe uma tendência a ter uma sensibilidade maior a alguns alimentos e pode ser necessário fazer algumas restrições para que a pessoa melhore os seus sintomas. Então nesse caso seria o que a gente chama de sensibilidade alimentar e não de alergia alimentar. E isso é especialmente verdade naquelas pessoas que têm a forma de diarreia da síndrome de intestino irritável. Então tem algumas pessoas que quando ingerem certos alimentos vão ter uma tendência maior a ter diarreia. Nós vamos falar quais são os alimentos mais frequentes. Um dos alimentos mais frequentemente associados à síndrome do intestino irritável com piora de sintoma seriam as gorduras. Tem estudos que mostram o seguinte, uma pessoa que tem intestino irritável e uma pessoa que não tem. Quando essa pessoa que tem intestino irritável ingere a mesma alimentação líquida rica em gordura de em torno de 600 calorias, essa pessoa tem uma exacerbação de dor que a pessoa que não tem intestino irritável não experimenta. Tem um outro estudo também que mostra um aumento da sensibilidade retal quando tem distensão na pessoa que ingeriu uma alimentação rica em gordura. Então uma dor pós-prandial naquela região retal, por distensão daquela região, mostrando que uma alimentação rica em gorduras pode aumentar aquela sensibilidade intestinal, piorando o quadro de dor. Ainda relacionado às gorduras, os ácidos graxos de cadeia curta. Você sabe o que é isso? Ácido graxo é o seguinte, as moléculas de gordura, elas normalmente vão ser compostas de quê? Uma molécula de glicerol e também 3 moléculas de ácidos graxos, por isso que são chamados de triglicerídeos. Os ácidos graxos eles podem ter cadeias curtas, médias ou longas. Então, os ácidos graxos de cadeia curta são aqueles componentes das gorduras que têm menos de 6 carbonos. Esses ácidos graxos eles estão associados a alguns sintomas intestinais nas pessoas com intestino irritável. Eles estão associados a um aumento do número de evacuações nas pessoas que têm aquela forma de diarreia. Isso porque estimulam a movimentação colônica, a movimentação intestinal. Além disso, estimulam a secreção de 5-hidroxitriptamina, que também estimula essa movimentação intestinal. Isso já foi demonstrado em estudos com ratos, estimulando uma contração intestinal de alta amplitude, ou seja, fazendo uma propulsão do conteúdo intestinal, levando à piora desses sintomas de diarreia. Então nós sabemos que o intestino irritável pode ter uma piora de sintomas, principalmente associados a alimentos gordurosos. Mas tem aí também os FODMAPs, talvez você já tenha ouvido falar. O que são esses FODMAPs? Vamos lá, vamos entender primeiro o que significa. O F vem de fermentáveis, e depois nós temos os óligos, mono
disacarídeos e também os polióis. Nós vamos ver que eles podem ser mais difíceis de ser absorvidos, chegando no intestino, sendo metabolizados por bactérias que vão fermentar, produzindo, por exemplo, gases e a piora de sintomas. Um dos subprodutos dessa metabolização seria exatamente aqueles ácidos graxos de cadeias curtas, e nesse caso poderia também causar diarreia e aquela secreção que eu falei, de um componente que vai estimular a movimentação intestinal. Então os FODMAPs, eles seriam fermentáveis, produzindo mais gás, mais dor abdominal e também piora de sintomas de diarreia. Além disso, gente, quando alguma coisa cai no intestino, aquilo ali tem um efeito que a gente chama de efeito osmótico. Então, esses nutrientes que não são bem absorvidos ficam mais tempo no intestino e isso gera o quê? Puxa líquido, levando a uma piora de sintomas de diarreia, porque vai ter mais secreção intestinal, as fezes ficam mais amolecidas e o trânsito intestinal mais acelerado. Então é por isso que aqueles FODMAPs podem estar relacionados sim a uma piora de sintoma no paciente com intestino irritável, especialmente aquele paciente com síndrome do intestino irritável na forma de diarreia. Vocês vão encontrar vários locais, aí na internet falando sobre a dieta FODMAP. Vamos entender um pouquinho sobre ela. Primeira coisa, nós vamos ter então esses óligo, mono e disacarídeos. Entre eles a gente vai encontrar a lactose, por exemplo, e também a frutose, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Além disso, nós vamos ver aqueles polióis. O que são polióis? Esse não é um termo que a gente encontra no dia a dia. Os polióis são encontrados em algumas frutas na natureza, mas também eles são muito utilizados pela indústria alimentícia como adoçantes. Então, se a gente for ver quais são os polióis utilizados, nós vamos ver o manitol, o sorbitol, o lactitol. Vocês já ouviram falar desses componentes em alguma outra coisa? Talvez sim. Esses são laxantes que a gente usa em algumas situações, são laxantes osmóticos. Então, se essa molécula é um laxante, o que ela pode causar? Uma piora de sintomas naquele paciente que tem síndrome de intestino irritável, especialmente na forma de diarreia. Além disso, podem ser metabolizados por bactérias, produzindo, como eu falei, mais gás, levando a piora de sintomas. E é por isso que os efeitos colaterais de muitos laxantes são exatamente a produção de gás e piora de sintomas de distensão e dor abdominal. Como eu falei, então, o manitol é um laxante que a gente vai usar com uma certa frequência no preparo para uma colonoscopia. Tudo vai depender da dose que a gente usa. O lactitol é um laxante que você encontra na farmácia, pode ser usado, é um laxante que a gente pode usar com certa segurança, mas lembrando que pode piorar os sintomas de algumas pessoas. Então vocês estão vendo, gente, por que os FODMAPs podem estar associados aos sintomas de quem tem intestino irritável? E é por isso que existe a dieta Low FODMAP, ou seja, vai tirar os alimentos que são ricos nesses FODMAPs e isso vai levar a uma melhora de sintomas em vários pacientes. Então por isso que faz sentido seguir essa dieta. Até recentemente um paciente me pediu que eu fizesse um vídeo sobre os FODMAPs, estou devendo para vocês, vou falar mais sobre eles depois. Esses FODMAPs, então, em algumas pessoas que tiram, melhoram muito a sensação de distensão e aqueles gases que incomodam tanto. E além de tudo, gente, esses polióis, quando metabolizados, eles podem produzir gás e que mais? Os ácidos graxos de cadeia curta. Tá vendo por que eu falei deles antes? É porque eles podem levar a sintomas e muitas vezes estão associados a outras coisas que a pessoa ingere e depois aquilo vai se transformar através da fermentação. E o glúten, gente? O glúten, né? Glúten, sempre que a gente fala dele, dá uma certa polêmica. Bem, o glúten, gente, tem estudo mostrando que pessoas que têm intestino irritável, especialmente também a forma de diarreia, quando se retira, uma certa porcentagem das pessoas tem uma melhora de sintomas. Isso não são todos os pacientes, mas é uma coisa que a gente poderia testar num paciente que tem intestino irritável. O glúten, nesse estudo randomizado controlado, o que aconteceu? Ele mostrou um aumento da movimentação intestinal levando a diarreia, também um aumento da permeabilidade intestinal, que muito se fala hoje em dia, e também uma diminuição da expressão do RNA mensageiro relacionada àquelas junções entre as células. Então, o glúten poderia levar a uma inflamação, afastamento das células, aumento de permeabilidade e piora de sintomas, e também levando a sensibilidade a outros alimentos, uma vez que ele está presente na dieta. E aqui no canal, gente, tem vídeo sobre o glúten. Lá eu faço até demonstração do que acontece quando o glúten entra em contato com a mucosa. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. E tem um estudo também, gente, mostrando o quê? Que algumas pessoas têm uma certa predisposição genética a ter essa sensibilidade ao glúten. Então são pessoas que têm intestino irritável e têm um certo gene, e essa pessoa teria uma predisposição a tolerar mal o glúten. Ou seja, a pessoa tem
a síndrome de intestino irritável e tem um certo gene, e essa pessoa teria uma tendência maior a tolerar mal o glúten. Esse gene ele é muito frequente na doença celíaca, mas nesse caso a gente não está falando de doença celíaca. Seria a síndrome de intestino irritável que não preenche critério de doença celíaca e essa pessoa tolera mal o glúten. Então a retirada poderia ter benefício nesse grupo de pacientes. E a frutose, gente? Bem, eu falei que ia falar dela, né? A frutose seria um açúcar simples, que está presente no mel, mas também em vários produtos alimentícios e que pode estar associado a uma piora de sintomas nesses pacientes que têm síndrome de intestino irritável. E também seria um daqueles monossacarídeos que são fermentáveis, presentes lá nos FODMAPs. Então, presente no mel. Muita gente que come mel poderia, talvez, desencadear sintomas por causa disso. Tem um estudo que mostra que até 1/3 dos pacientes com síndrome de intestino irritável teriam uma intolerância à frutose. O que acontece? A frutose chega ao intestino e vai exercer aquele efeito osmótico que eu falei, ou seja, puxando o líquido, amolecendo as fezes, acelerando o trânsito intestinal e causando piora de sintomas de diarreia. Além disso, sendo um carboidrato fermentável, poderia produzir piora de sintomas de gases. E no fim das contas, o que acontece com os fermentáveis? Muitas vezes vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que vão levar ao aumento da motilidade intestinal, produção também de gases, de hidrogênio, de metano, levando a uma piora da distensão dos flatos e até o odor dos flatos pode ficar pior. Ok, gente, então nós estamos quase concluindo aí a parte da alimentação, mas tem mais uma coisa que vale a pena falar para vocês, que seriam os ácidos biliares. Ácidos biliares, eles são produzidos no fígado e eles vão conjugar com alguns componentes, entre eles a glicina, taurina, e vão produzir os sais biliares, que vão dissolver a gordura. Tem estudo mostrando que tem um aumento da produção desses ácidos biliares, mostrando que aquele metabolismo da gordura pode estar diretamente relacionado à presença de sintomas. E isso acontece, gente, em quem tem a forma de diarreia e também a forma de constipação. Até seria mais frequente naquela população com a forma de constipação. Tem outros fatores relacionados à síndrome de intestino irritável, que depois eu vou fazer um vídeo completo para vocês, que seria, gente, fator genético, tem a ver, tá? A gente sabe que tem alguns genes que predispõem e tem também uma tendência familiar a isso aí. A síndrome de intestino irritável leva a um aumento da sensibilidade intestinal, a pessoa tem mais dor com a distensão do intestino. Tem estudo mostrando que pessoas com intestino irritável, comparado com controle, sentem mais dor na distensão do reto. Então, mostrando que o intestino dessas pessoas é mais sensível. Fora isso, a microbiota, ou microbioma, que seriam aquelas bactérias que estão dentro do nosso organismo, o principal local seria o intestino, muitas vezes estariam alterados, esses microbiomas, das pessoas que têm intestino irritável, então essas pessoas têm um predomínio de certos tipos de bactéria que não seria o mesmo tipo do controle, da pessoa que não tem a síndrome. Além disso, existe também o quadro de supercrescimento bacteriano, que seria uma multiplicação exagerada de certos tipos de bactéria, alterando o nosso microbioma, que a gente chama de SIBO, e que em muitos pacientes a gente precisa tratar isso para melhorar os sintomas. Então, gente, olha, síndrome de intestino irritável, tem muita coisa na alimentação que pode alterar os sintomas, a gente tem que tentar cercar de todas as formas aí para melhorarem os sintomas. Então a gente sabe que está associado ao metabolismo da gordura, ao excesso de gordura na alimentação, mas também a alguns carboidratos, essa dieta FODMAP. Alguns pacientes têm a sensibilidade ao glúten, então tudo isso está relacionado, mas tem muito mais do que isso, Então a gente tem que entender o quadro do paciente e tratar de acordo, de forma individualizada. Te agradeço por ter assistido o vídeo, compartilha com quem tem problema intestinal, não custa nada, clica na setinha, manda para algum amigo, convida as pessoas a seguirem, que é assim que a gente vai divulgar informação de qualidade. E lembra, gente, toda semana no meu site eu posto textos ali, são textos também de qualidade, para vocês ficarem bem informados sobre a saúde intestinal. E quem tiver interesse em marcar consulta, os telefones estão na descrição. Um grande abraço, vejo vocês na próxima.